A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas que acessaram e acessam nossos conteúdos. Irmãos, estamos aqui para trazer para a nossa querida Irmandade vídeos em que aumenta a nossa fé e que, irmãos, nós interaja entre nós e aqueles que não conhecem essa graça maravilhosa, por que não, né? A graça que está em Cristo Jesus e que sentimos dentro da congregação é uma graça maravilhosa porque Cristo ele está ali. Se a graça está em Cristo, então estamos em Cristo, né, irmãos? Irmãos, o que nós vamos abordar aqui hoje é uma fala do pastor Paulo Júnior e o título vocês já podem ver aí, né? Por que abandonei a congregação cristã no Brasil? Eu não abandonei. Eu não abandonei. Estou falando em nome dessas pessoas em que fazem vídeos dizendo por que abandonei a congregação cristã no Brasil. Essas pessoas, quando vêm a público falando isso, eles imaginam que é grande coisa ele falar que abandonou a congregação cristã no Brasil. Ele só deixou de ir buscar a Deus em um lugar, né? Já que ele ou ela, né, que falam por essas falas que a congregação cristã no Brasil é uma placa, é um templo feito por mãos de homens, né? É um CNPJ, porque eles fazem tanta questão em falar que abandonou a congregação cristã no Brasil. Então eles podem falar bem assim: porque eu deixei de servir a Deus, de louvar a Deus na congregação cristã no Brasil, né? Eles fazem questão de falar que abandonou, que na realidade eles não abandonaram, eles deixaram de servir a Deus. Porque muitos, irmãos, não são convertidos na congregação. Muitos passaram tempo lá dentro, esquentando o banco, né? Não entenderam do evangelho, não entenderam da salvação, né, irmãos? E nós também vamos abordar hoje as construções da congregação. Tem uma igreja que foi gasto aí, segundo, né, os críticos dizem, que foi gasto 10 milhões de reais para a construção. Pelo que eu vi, em um bairro nobre, né? Este bairro nobre, logicamente as coletas entram mais frequente e um maior número, né, de valor. Por isso, então, a congregação que está no Brasil também nessa parte de construção, irmãos, para a nossa querida Irmandade ter um conforto. Pode ver que esses dinheiros destinados das coletas não vai para o bolso do cooperador, do ancião, né? Não vai para o bolso do músico, não vai para o bolso da organista, não vai para o bolso. Vocês podem perceber que tem muitos cantores aí na congregação, mas não ganhando. Cantores que têm os seus próprios canais e cantam e encantam, né? Pode ver que a congregação cristã no Brasil, quando se trata em dinheiro para pagamento de salário de um e de outro, a congregação cristã no Brasil não adota esses termos, senão pegar o dinheiro e aplicar em quê? Primeiramente, a menina dos olhos do Senhor, que é a obra da piedade. Segundamente, aí as construções, porque o número está aumentando. O pessoal fala, mas a congregação cristã no Brasil não tem que fazer templo, não tem que construir. Mas a gente não tem como ficar com os mesmos templos. O povo está aumentando, Deus está chamando, né? Como? Mas precisa gastar milhões e milhões. Irmãos, cada igreja vai mediante a sua prosperidade. Se é um local onde os irmãos têm um patamar, né, bem de vida, vai fazer uma igreja de sapé ou de madeira, né? Vocês estão vendo o barulho aí, meus cachorros, eles acharam aqui de fazer barulho na hora que eu estou gravando. Eu vou mostrar o bagunceiro. Olha a bagunceira aqui, ó. Qual que é, ó. Foi tosado hoje, tomou banho. Hoje eu pego eles no colo, ó. Bagunceirinha aqui, ó. É ela que tá fazendo barulho, ó. Tá com frio, tá aqui subindo de mim. Então, irmãos, vamos voltar ao nosso assunto. Vai pra lá vocês, vai. A outra também quer pegar ela no colo. Santo. Essa aqui, ó. É a mãe dela.
Quer que eu pegue ela no colo também, ó. Vai pra lá, vai. Vai. Pronto, chega. Então, irmãos, vamos voltar ao nosso assunto. Então, nós vamos colocar aqui, primeiramente, uma fala do pastor Paulo Júnior. Olha só o que o pastor Paulo Júnior falou em um shot dele, né? Mas ele quis falar da congregação, isso daí, né? Preste bem atenção. Muitas pessoas me perguntam o que penso da congregação cristã do Brasil. Um outro grande equívoco é dizer que o pecado sem perdão, o pecado para a morte, é um pecado de conotação sexual, como adultério, e pessoas que cometem esse tipo de pecado caem da graça e não têm mais o perdão. É óbvio que aquele pecado para a morte que João está citando na sua primeira carta, ele está falando da apostasia. Irmãos, ele está falando que a congregação cristã do Brasil, ele está usando do Brasil ainda. O pastor Paulo Júnior ainda não viu que é no Brasil. Do Brasil até 1936, se não me engano, 32. A partir dessa data ficou sendo então registrado como no Brasil. E ele aqui diz que pecado de morte, né? Pecado de morte para nós é aqueles que pecam sexualmente, né? E que até ele fala a parte de João aqui, que quando ele fala essa parte, é pecado de morte, mas é espiritual, não no carnal, né? De novo, né? Colocando as coisas da congregação, dois fatos que ele colocou aí: a congregação que está do Brasil, que não é mais do Brasil, e segunda parte que ele falou, que a congregação que está no Brasil fala do pecado de morte. A congregação que está no Brasil deixou de cogitar esse nome de morte, e sim, para morte. Para morte. O que quer dizer? Para a morte é este perdão de Deus aí em que nós entendemos mais tarde, né, irmãos? Como todos há anos atrás pensava de uma forma, depois foi vindo o conhecimento e foi se aperfeiçoando. E nós não podemos ficar para trás. Também fomos nos aperfeiçoando e vendo que esta parte de pecado de morte já era uma coisa em que gerava para nós, tanto nós que vamos na congregação, quanto ao ministério, gerava então a pessoa condenando diretamente uma pessoa que teve um acidente espiritual, ou para entender o que é esse acidente, ou adulterou, pecou, fornicou, fez de tudo, né? Que nós estaria então, usando esse termo pecado de morte, nós já estaria já condenando, e só tem um que pode condenar e absolver, que é Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. E qual ele fala da parte de João, né? Que naquela parte, quando falava isto, queria dizer então, conforme ele vai dizer, acabar de falar o áudio, que João ali estava dizendo do pecado que era o espiritual, o espírito, né? Que, logicamente, pecado para a morte ou de morte na parte material, na parte física, na parte sexual ou qualquer coisa, logicamente que vai atingir o espírito do mesmo jeito, né? Vamos ver o restante aí. Do abandono total da fé, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado para a morte. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Se for este o caso, como fica Davi, que além de adultério cometeu um crime hediondo? Então o pecado para a morte, o pecado sem perdão, não se trata de pecados de conotação sexual, e sim a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas veja só, irmãos, eu até separei aqui uma parte que em Apocalipse 22, né? Vamos pegar pelo versículos, diz bem assim, do versículo 13, né? Não, versículo 13 não, vamos pegar do versículo 10, né? Pra gente não demorar muito.
Apocalipse 22, do versículo 10 em diante. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Veja bem, eu vou repetir de novo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Temos que ter obras ou não temos? Está na Bíblia, né? Poxa, veja só. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quer dizer, não tem mais ninguém que possa dar salvação a não ser Deus, né? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora, meu Deus do céu, essa parte é triste, viu? Mas ficarão, olha, me arrepiei todo, mas ficarão de fora os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos falar de novo. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz da geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça a água da vida. Porque testifico a todo que aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro que é a Bíblia, né? Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, então ele diz sobre essa parte, dizendo que a congregação, né, quando prega, né, que o pecado pode levar sim à morte, né, que está aqui escrito, irmão. O que então está em Apocalipse? Ele pegou a parte de João, que diz que era espiritual. Tudo bem, podemos até, né, entrar nessa parte de João aí sobre as heresias, sobre, né, blasfemar, né, que ele quer dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é espiritual, a morte é espiritual. E logicamente a morte espiritual, ela então, a carne, né, o pecado da carne, acaba levando a morte espiritual se não tomar cuidado. Por quê? A pessoa que erra, adultera, peca, se ele não se arrepender aos pés de Deus, irmãos, veja bem que profundo, ainda vai ter 1000 anos de sofrimento para aqueles se arrepender. Além de estar esse tempo todo na terra, aqueles que não se arrependeram, aqueles que acham que Deus está brincando, que Deus não existe e cometem pecados e mais pecados. Nós estamos falando, irmãos, não é desses que cometeu este pecado, estão arrependidos. Não. Nós estamos falando desses que não se curva, irmãos. Desses que não se humilha perante os pés de Cristo, irmãos. Nós estamos falando desses, né? Porque aqui, Jesus diz bem aqui, que ele é o alfa e o ômega. O começo e o fim, não tem outro que pode salvar. Não tem outro. Quando o pastor Paulo Júnior vem falar da congregação, que a congregação praticamente condena, ele está pegando frases, palavras dos críticos aí, ele está pegando tudo prontinho. Só que ele esqueceu que os críticos às vezes falam congregação cristã do Brasil, né? Os críticos falam pecado de morte e que a congregação já aboliu isso, é pecado para a morte. Esse para
é o tempo de você se arrepender perante Deus, né? Logicamente, a igreja tem uma doutrina. Para seguir ali com liberdade, você não tem que estar com nenhuma mancha, né? Mancha que eu digo, alguma coisa que desabone você estar ali, ou na frente do povo, ou participando. É um jeito, vamos dizer, para você ver o que você fez e pedir perdão para Deus. Irmão, se Deus que perdoa, o que nós vamos perder tempo? Ficar querendo ter liberdade na igreja, querendo que ancião alisa a cabeça. O ancião pode até dar liberdade, pode até alisar a cabeça, mas, irmãos, e Deus? E Deus? Teve um testemunho do irmão ultimamente que ele diz que o ancião deu a liberdade para ele tinha errado, tinha feito esse tipo de coisa. Só que no consciente dele falou, poxa, eu tenho liberdade, a Irmandade me aceitou, só que falta algo aqui dentro que está vazio, que não está completo. E fiz um pedido para o Senhor, Senhor, eu vou até o final pedindo perdão, eu só vou saber que você me perdoou se você me selar com a promessa do Espírito Santo, evidência de novas línguas. Irmãos, Deus selou, mas foi na hora que estava indo. Nem se no último segundo, no último minuto mesmo, Deus sela e fala, não, meu filho, você veio até aqui, pode vir que eu vou salvar a sua alma. Irmão, a alma não é salva de qualquer maneira não, fazendo as coisas erradas, andando na mentira, enganando o povo, não, irmãos. A congregação, ela se preza por uma igreja em que ela segue direitinho aquilo que está na Bíblia. Ela não foge da Bíblia. Se alguém chegar e falar que a congregação foge do que está escrito na Bíblia, porque essas pessoas erraram, fizeram algo que desabona a conduta de um homem e a conduta de um cristão, irmãos. Porque a conduta de um homem não precisa ser cristão. O homem já pede ali a moral, já pede a conduta dele desde quando ele por si próprio, né, pede a moral perante a sociedade e a família e os filhos, entendeu, irmãos? E ainda sendo servo de Deus, então é pior ainda, né, irmãos? Quando alguém chegar aí e falar, irmãos, eu abandonei a congregação, eu não estou mais lá porque essa igreja não salva, porque essa igreja mata, essa igreja ela diz que vai todo mundo para o inferno. Irmãos, isto é pura mentira, porque a congregação prega o que está na Bíblia, porque nessa parte que eu estou lendo aqui, vê aqui, olha só, Apocalipse 22, eu peguei do 10º, né? Mas se você quiser pegar do começo, já diz, e mostrou o meu rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui já mostra o que nós vamos herdar se formos firmes e fiéis, irmãos. Aqui já mostra. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque Deus os ilumina. Ali já diz um jeito do céu, né, que nós vamos herdar. E essa foi uma visão, irmãos. E essa visão já diz aqui, irmãos, segundo as suas obras. Quem é que diz aí na internet, críticos que vêm falando que não precisa ter obras, que já está salvo? São pessoas, irmãos, que são os mesmos que falam, abandonei a CCB. Por quê? Irmãos, perdeu a sensibilidade de cristão, perdeu a comunhão com Deus, né? O que esse povo vai falar? Vai falar mesmo que não tem mais nada, né? Que a congregação mata, faz isso, mas na realidade, eles que não praticamente não pede perdão para Deus, não se arrepende, né, irmãos? Porque muitos dizem, tem que ser batizado para ser salvo. Mas está escrito, quem
quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê será condenado. Não está dizendo quem não crê e quem não for batizado. Quem não crê será condenado. O bandido da cruz creu na última hora. A salvação estava do lado. Ele não desceu para se batizar. Ele simplesmente olhou para o Senhor, repreendeu o amigo, que são esses aí, ó, que ficam falando, essa igreja não tem Deus. Muitos falam, Deus não existe. Cadê o teu Deus? Né? Cadê o teu Deus? Né? E aquele não, aquele estava na cruz ao lado e falou, olhou, falou para ele, ó, cala-te, porque eu e você devemos, estamos aqui. O bandido da cruz, mas esse daí é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus Cristo não teve muita conversa com ele não, só olhou para ele e falou, estarás comigo hoje ainda no paraíso. Adão e Eva saiu do paraíso por um erro. E o bandido entrou no paraíso por um erro. Não porque cometeu erro, mas porque se arrependeu do erro. Adão e Eva se arrependeram do seu erro? Chegou para o Senhor e falou? O Adão então falou, ó, a mulher falou para mim, mas eu errei. Eu e minha mulher erramos. E a mulher chegou para Deus e falou, eu errei também. Não, um ficou jogando culpa no outro, sabe? E ainda Adão chegou e falou, a mulher que você me deste que fez isso. Ainda acusou o outro, né? Então saíram do paraíso. E um bandido da cruz entrou no paraíso. Irmãos, essa é uma parte que nós temos que passar para a nossa irmandade. Sobre também essa fala do Paulo Júnior, que diz que a congregação condena. Praticamente ele diz que condena, né? Que a congregação ele está desatualizado. Paulo Júnior, está desatualizado, meu irmão. A congregação diz agora, pecado para a morte. Para a morte, você ainda tem aí, né? Para a morte do quê? Não é para a morte da carne, porque a carne não vai morrer. A morte que nós tememos, irmão, não é da carne, não. A morte que nós tememos é do espírito mesmo. É esta daí. É esta que ele está falando da parte de João aí, que João falava, né? É essa morte mesmo que nós estamos falando. Para a morte. Não é a carne, não. A carne nós sabemos que nós vamos morrer mesmo. Pro pó veio e pro pó voltará. Do pó saiu, pro pó voltarás. E o espírito volta para Deus. Só que se o espírito morrer, como vai voltar para Deus? Né? Esta parte. Então se atualiza um pouco, pastor, porque congregação cristã do Brasil não existe. É a partir de 36 ou 32, mais ou menos assim. E veja bem, e não tem esse negócio de blasfema, né? Que eles falam que a blasfema é você adulterar, pecar, pecado sexual, não. Esse pecado sexual vai servir para condenação, vamos dizer, da pessoa mesmo. Que a pessoa depois que faz esse tipo de coisa, perde família, perde tudo, irmão, perde tudo. Perde tudo, perde mulher, perde família, perde tudo, fica ali, ó. E depois que o diabo passa rasteiro, não quer mais. Aí a pessoa se sente daquele jeito, aí vai jogar a culpa que a irmandade virou a cara, que o meu irmão do ministério não deixou mais cantar hino, pedir hino, orar, que a igreja matou. Mas não é nada disso, irmãos. Está na Bíblia, está aqui, ó. Apocalipse 22. Aí, ó, leia Apocalipse 22. Ficaram de fora os feiticeiros, cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficaram de fora, está aqui. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras, viu, críticos? Ninguém está salvo não, tá? O diabo já estava no céu. Ele foi lançado aqui na terra. Ele já estava lá. Houve batalha no céu e ele foi lançado junto com seus anjos, viu? Então, já sabe, né? Então, irmãos, ficamos por aqui. Veja bem, irmãos, e tem essa parte também. Eu saí da congregação. Eu saí da congregação, abandonei. Como que a pessoa fala, coitado, mas por que você abandonou? O que a congregação te fez, crítico? Nada. Praticamente ele que não andou direito das coisas ali, né? Pelo seu próprio ego, na maioria das vezes. Na maioria das vezes não aconteceu nada espiritual. Ele não pecou, não adulterou, não fez nada.
mas às vezes ele começou ali a se achar melhor do que os outros, melhor do que o pregador, começou a ler livros e ele se achou o intelecto, ele se achou que o que já sabia, o que, vamos dizer, um mini Franciscão. O Franciscão trouxe a alma para o Brasil e ele, ao longo do tempo, com o passar do tempo, na tecnologia, surgiu uma pandemia e na pandemia ele começou então a ver outras, vou falar seita, porque chama congregação de seita, são tudo seita então, não vou chamar de igreja não, vai ser seita, né? Tratamento igual, e viu outras seitas aí falando, querendo se aparecer na internet, querendo pegar a carona nos cultos da congregação online, né? Aí ele falou que se converteu pela internet em outra igreja. Só que se converteu e não foi para a igreja. Ficou atacando a congregação que está no Brasil. É meio confuso isso daí, né, irmãos? Eu quando vou pensar o que esses críticos falam, às vezes eu falo, meu, isso não tem lógica o que eles falam, né? Então, está aqui. Quando você vê alguém falando, abandonei a congregação, nem liga. Nem liga. Porque atrás disso vai vir que ele vai contar a história triste dele. E na maioria das vezes o errado era ele. Que ele não guardou a palavra de Deus e não guardou o que está nessa santa Bíblia aqui, ó. Escritura de Deus, ó. Porque a congregação segue isso que está aqui dentro. E se a pessoa está numa igreja não guarda isso que está aqui dentro, sinto muito, né? E tem as obras aí que estão falando dos templos de 10 milhões. Estão preocupados com esses templos de 10 milhões, né? Eu acho que é porque não foram levantados para o ministério para ficar na frente de alguma igreja, né? Aí falam sempre dos templos, mas o dinheiro está aí, ó. Que seja de 10, de 15, de 20, de 80 trilhões, a congregação está fazendo, está falando o valor. Vê se outras igrejas aí falam o valor das igrejas deles. Vê essas igrejas, a teologia da prosperidade. Fala, os templos lá. Os templos de Salomão, outras coisas. Às vezes fala, não fala. Não dá, não fala nada pro povo, ó. O povo só vai jogando ali moto, carro, na fogueira, só vai fazendo um monte de coisa. Isso é uma das teologias da prosperidade, irmãos, né? E fora outras igrejas que paga pastor, paga cantores, e são 3 mil por noite para ficar meia hora pregando a palavra de Deus. E a congregação tem todos os dias pregação de vários lugares. E é cobrado alguma coisa? Não é cobrado. Não é cobrado. A congregação não recebe nada e nem deve cobrar. Porque a palavra de Deus não tem que cobrar nada. Você não tem que desembolsar nada, irmãos. Então ficamos aqui. Peço a nossa querida irmandade que deixe aí sua opinião a este respeito. Por que abandonei a congregação que está no Brasil? Você vai ver um monte de vítima. Mas vai ver a ficha desse pessoal aí que fala isso. Vai ver a ficha deles. Que andaram tudo errado, né? Andaram tudo errado, queria ser do ministério, ia contra um, ia contra o outro, não tinha paz, não tinha sossego, não tinha comunhão com os irmãos, né? Meu Paulo, mas tem nepotismo tem em todos os lugares. Você sempre vai ver uma comum, um filho, alguma coisa de um ancião. Mas uma coisa é certa, irmãos, que está na congregação que está no Brasil para servir a Deus em espírito e em verdade, servir a Deus mesmo por fé, irmãos, passa por cima disso tudo. Porque a congregação que está no Brasil, quem for crente, quem for querer servir a Deus na congregação que está no Brasil, é difícil. Que além de você ver algumas coisas erradas, né, entre o povo, não entre a obra de Deus. A obra de Deus é linda. Você ainda fica ali aguentando porque você sabe que dali tem coisa boa. Ali tem a graça do Filho de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem. Vamos interagir esse vídeo, irmãos. Tá muito bom, né? Deus abençoe, queridos, grandemente a todos vós. Fique com Deus. A paz de Deus para os irmãos. A paz de Deus para as irmãs, para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Esse aqui é a nova central da cidade de Hortolândia. Bonita, não? Capacidade para, se não me engano, acho que 1.300 pessoas sentadas. Muito grande aqui, muito bem arrumadinho, né? Aqui tem infantes, tem estacionamento grande, também estacionamento amplo, para que os irmãos possam vir congregar em paz, né? Um lugar muito bonito, a igreja ficou muito boa, louvado seja o nome de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.